Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num universo que, confesso, achava que conhecia bem. O Pilates. Sempre o vi como, pronto, um método de excelência para ficar em forma, para ter um corpo forte, alinhado, mas ultimamente tenho ouvido cada vez mais pessoas a dizerem que vão para o Pilates por recomendação médica, depois de uma cirurgia ou para gerir uma dor crónica. Isso fez-me pensar. Os estúdios hoje estão cheios de pessoas com histórias clínicas, às vezes bem complexas. A questão que me surgiu foi: será que a formação base que um instrutor recebe o prepara para esta realidade? Para tentar perceber melhor este cenário, fomos analisar em detalhe uma entrevista com a Caroline Berger, de Femini, que é uma formadora muito experiente em STOT Pilates. O nosso objetivo hoje é desmontar o que é a formação Injury and Special Populations, ou ISP, e perceber porque é que aparentemente se tornou tão crucial. O inicial seja má. Muito pelo contrário, é excelente. Mas foi desenhada a pensar num público, digamos, genericamente saudável. O que acontece é que a realidade nos estúdios mudou radicalmente. Hoje um instrutor tem na mesma aula uma pessoa com uma prótese de anca, outra com uma escoliose e uma terceira a recuperar de uma hérnia discal. A formação base dá as ferramentas para ensinar os exercícios, mas como a entrevista nos mostra, não oferece a linguagem completa para lidar com esta complexidade de forma segura. A ISP nasceu para ser essa ponte, no fundo, para ligar o mundo do fitness ao da reabilitação. Ok, e a palavra que me saltou logo à vista no material foi fineza. Diz-se que o que falta na formação base é essa fineza. Parece um termo um pouco vago, não é? Quando se fala em falta de fineza, estamos a falar de quê exatamente? De não saber exercícios suficientes? Não de todo. A questão não é a quantidade, mas a qualidade do raciocínio. A fineza é a capacidade de olhar para uma pessoa com uma condição específica, por exemplo, uma anca recém-operada, e saber exatamente o que fazer, o que não fazer e, mais importante, o porquê. É a diferença entre aplicar uma receita e perceber a química por trás dos ingredientes. Gosto dessa analogia. É como um cozinheiro que sabe seguir o livro de receitas versus um chefe que entende os sabores e consegue criar um prato específico para a pessoa que tem à frente. Precisamente. E a entrevista dá um exemplo muito claro com a lombalgia crónica, que é talvez a queixa mais comum nos estúdios. Um instrutor com uma formação mais generalista pode pensar: ok, a coluna está rígida, vamos fazer exercícios de flexão para ganhar mobilidade. Parece lógico, certo? Sim, à primeira vista parece. Mas, sem compreender a fundo o conceito de estabilidade segmentar, o papel vital dos músculos profundos como o multífidos ou transverso abdominal, esse exercício de flexão pode, na verdade, estar a irritar ainda mais um disco já fragilizado e a agravar a dor. Isso é um pouco assustador. A ideia de que se pode, com a melhor das intenções, estar a piorar a condição de alguém. Exato. E é aqui que a perspectiva muda completamente. A formação ISP obriga um instrutor a desenvolver o que se chama uma leitura clínica constante. Antes de cada exercício, ele aprende a perguntar-se: qual é o estado atual do tecido? Onde é que este corpo tem estabilidade passiva e onde é que precisa de criar estabilidade ativa? Que estímulo é que eu posso dar hoje que seja um desafio, mas sem ultrapassar a capacidade de adaptação daquela pessoa? Deixa de ser uma abordagem de tamanho único, percebes? Passa a ser quase cirúrgica. E essa leitura clínica assenta em alguns conceitos-chave, certo? No material fala-se muito em form closure e force closure. Confesso que, à primeira vista, parecem termos de engenharia mecânica. E a analogia não é completamente descabida. São, no fundo, dois pilares que sustentam a estabilidade do nosso corpo. O form closure, ou fecho de forma, é a estabilidade que vem da estrutura, do hardware. É o encaixe dos ossos numa articulação, a tensão dos ligamentos. Na entrevista, usa-se o exemplo da pelvis. É um anel ósseo que, por sua geometria, consegue trancar-se e criar uma base estável de forma passiva. Ok, então é a estabilidade que já lá está, que vem do desenho do corpo. E o force closure seria o quê? O software. Exatamente, é uma ótima maneira de ver as coisas. O force closure é a estabilidade ativa, dinâmica. É gerada pela contração dos músculos no momento certo, pela tensão das fáscias, pela coordenação do sistema nervoso. Músculos como o transverso do abdômen, o pavimento pélvico. Eles criam uma espécie de espartilho interno que comprime e estabiliza as articulações quando nos movemos. A teoria parece fazer sentido, mas vamos a um caso prático para isto assentar.
Um exercício que toda a gente conhece. A ponte, a bridge. Se eu estiver a fazer uma ponte num estúdio, o que é que um instrutor com esta formação vê que um instrutor, digamos, normal não veria? Vê um mundo de detalhes. Imagina alguém com instabilidade na articulação sacroiliaca, uma causa muito comum do dor lombar. Um instrutor com formação base diria: contraia os glúteos e levante a bacia. O foco está num movimento grande, certo? Certo, na forma final. O instrutor SP, por outro lado, vai primeiro avaliar se o force closure daquela pessoa está comprometido. Se os ligamentos estão mais frouxos, por exemplo. Se estiver, o objetivo principal do exercício muda. Já não é apenas subir a bacia. E passa a ser o quê? Passa a ser usar o force closure para compensar essa falta de estabilidade passiva. As instruções verbais seriam completamente diferentes. Em vez de sobe, seria algo como inspira. Ao expirar, sente o teu pavimento pélvico a ativar suavemente, como se fosse um elevador. Sente o teu abdominal profundo a ir em direção à coluna. Só depois de sentires essa estabilização é que vais permitir que a bacia flutue, vértebra por vértebra. O movimento deixa de ser julgado como bonito ou feio e passa a ser avaliado pela qualidade do diálogo entre estas duas forças. É uma análise muito mais profunda. Percebo. Isto vai muito para além da mecânica dos ossos e dos músculos, o que me leva a outro ponto que achei fascinante. A ideia de que uma lesão não afeta só o corpo, fica gravada no sistema nervoso. Esse é talvez um dos maiores saltos de paradigma que a formação SPI proporciona. Ensina que nunca estamos a treinar apenas um músculo, estamos sempre a comunicar com o sistema nervoso inteiro. Depois de uma lesão ou com dor crónica, o cérebro aprende a proteger a zona afetada. E falo de várias formas. Pode inibir certos músculos, cria padrões compensatórios e desenvolve o que chamamos de comportamento de evitamento, ou seja, medo de se mover. O corpo fica com medo, literalmente. E como é que um instrutor de Pilates conversa com um sistema nervoso medroso? A abordagem verbal tem de mudar, imagino? Radicalmente, passa-se de uma instrução imperativa tipo estica o joelho, para uma linguagem muito mais sensorial, mais exploratória. O instrutor usa sugestões como imagina que a tua anca está a flutuar na articulação ou vê se consegues respirar para a parte de trás das costelas. O objetivo é dar ao sistema nervoso novas informações, informações de segurança e de controlo, para que ele possa começar a reescrever o mapa motor daquela zona. É quase como se o instrutor se tornasse um tradutor entre o cérebro e o corpo da pessoa, para que eles voltem a confiar um no outro depois de um trauma. É uma excelente forma de o descrever. O instrutor torna-se um educador do sistema nervoso, no fundo. Ok, mas com todo este conhecimento, com esta leitura clínica, esta capacidade de falar com o sistema nervoso, a linha que separa um instrutor de Pilates de um fisioterapeuta não se torna perigosamente ténue? Onde é que se traça a fronteira? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a entrevista é extremamente clara e responsável em relação a isso. A formação ISP não transforma de forma alguma instrutores em terapeutas. Na verdade, faz o oposto. Dá-lhes o que se chama uma cultura paramédica alargada, para que saibam com precisão quais são os seus limites. E como é que isso funciona na prática? Baseia-se em 3 pilares. Primeiro, como já falámos, é para não se trabalhar às cegas. É para o instrutor perceber a condição do cliente. Segundo, e este é o ponto crucial, é para saber reconhecer os sinais de alarme, as bandeiras vermelhas. A formação ensina a identificar quando um sintoma ultrapassa a sua área de competência. Portanto, saber quando parar e dizer isto já não é para mim, precisa de ver um especialista, é na verdade um ato de maior profissionalismo. Sem dúvida. É a base da responsabilidade ética. E o terceiro pilar é a criação de uma linguagem comum. De repente, o instrutor consegue comunicar de forma eficaz com o médico do cliente. Em vez de dizer, estamos a fazer exercícios para as costas, pode dizer, estou a trabalhar para restaurar o force closure em cadeia fechada com foco no controle excêntrico. Esta comunicação gera confiança e cria um contínuo de cuidados. O instrutor torna-se um elo valioso na equipa de saúde. Faz todo o sentido. Portanto, o instrutor muda. O olhar muda, a linguagem muda. Imagino que a própria relação com o cliente também se transforme. Completamente. A relação deixa de ser tão vertical, do tipo, eu sei, tu escutas. Torna-se uma colaboração muito mais horizontal. A conversa passa a incluir perguntas como, o que é que sentes quando fazes isto? Onde é que sentes o esforço? É um processo de descoberta a dois, que devolve ao cliente a autonomia sobre o seu corpo. E é interessante que isto não se aplique só a quem tem lesões. O material menciona que até para atletas de alta competição isto é crucial. Porquê?
Eles não estão, supostamente, no pico da forma física. Estão, mas a alta competição é, por definição, um ambiente de risco. O corpo de um atleta é levado ao limite, o que cria desequilíbrios, stress repetitivo. O olhar treinado de um instrutor ISP consegue identificar esses pequenos desequilíbrios antes que se tornem lesões graves. Funciona quase como uma apólice de seguro para o corpo do atleta, percebes? Otimiza a performance ao mesmo tempo que se trabalha na prevenção. A Caroline Berger de Femini, na entrevista, diz algo bastante forte. Sugere que isto não é apenas uma especialização interessante, mas que é o futuro da profissão e que não ter este tipo de formação pode mesmo vir a ser um problema. Sim, é uma afirmação forte, mas que reflete a direção para onde o mercado está a ir. É visto como um encontro com o futuro da profissão. Porquê? Porque as pessoas vivem mais tempo, com mais condições crónicas e procuram soluções de movimento que sejam seguras. A expectativa do público está a aumentar. E de lado dos profissionais de saúde, o médico vai sentir-se muito mais confortável a referenciar um paciente a um instrutor que demonstre este nível de conhecimento. A longo prazo, ter esta formação torna-se um fator de credibilidade e de relevância profissional. Então, o que é que levamos disto tudo? Começámos com a ideia de pilates para corpos saudáveis e acabámos numa conversa sobre o sistema nervoso e fronteiras éticas. A mudança de paradigma parece ser enorme. É enorme. E acho que a síntese final que a Caroline Berger de Femini faz na entrevista é a mais eloquente. Ela diz: para o instrutor, a ISP transforma a dúvida em discernimento. Para o cliente, transforma o medo de se mover em confiança reencontrada. Acho que isto resume tudo. O instrutor ganha uma base de conhecimento que o torna mais sólido, mais seguro, mas ao mesmo tempo mais delicado na sua abordagem. Passa a usar esta ferramenta incrível que é o Pilates para servir a saúde real e cotidiana das pessoas. A nossa conversa hoje focou-se no Pilates, mas deixa-me pensar numa questão mais ampla que paira sobre todo o setor do movimento e bem-estar. À medida que a linha entre bem-estar e cuidado de saúde se torna cada vez mais ténue, que responsabilidade têm todos os profissionais do movimento em procurar uma formação que vá para além da performance e entre no domínio do cuidado e da reabilitação informada? É algo para refletir.